Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar algo muito importante para a nossa reflexão aqui. Eu creio que isso pode ajudar algumas pessoas com relação às suas decisões, que muitas das vezes você tem que tomar na sua vida espiritual. Ontem eu recebi uma mensagem de um pastor, e esse pastor, ele me entregou uma revelação para a minha vida. E hoje eu quero falar nesse vídeo sobre essa revelação. Primeira parte, eu vou falar sobre essa revelação. E depois, logo em seguida, eu estarei falando sobre a possibilidade de eu cumprir essa orientação e retornar para a Igreja Cristã Maranata. Também falarei sobre como seria esse meu retorno para a Igreja Cristã Maranata. Então, espero que você tenha paciência para acompanhar o meu relato, para você entender a razão pela qual eu estou aqui compartilhando com vocês isso que me aconteceu ontem. Pois bem, eu não quero fazer nenhum julgamento a respeito da intenção do pastor ao me entregar essa revelação. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar para vocês é que esse pastor ele já congregou juntamente comigo na Igreja Cristã Maranata. Nós estivemos juntos. Na época nem eu era pastor e nem ele também era pastor na Igreja Cristã Maranata. Com o tempo ele acabou mudando aqui do Manhumirim e saiu da Igreja Cristã Maranata e acabou indo para outra denominação cristã, e lá ele se tornou pastor e ele pastoreia então uma determinada igreja. Eu não vou citar aqui o nome dele para não expor, a minha finalidade não é expor a vida de ninguém, e nem muito menos também a finalidade desse vídeo falar mal, atacar a Igreja Cristã Maranata como instituição religiosa. Esse não é o propósito, mas é compartilhar o que me aconteceu. Então vamos à questão da revelação. Eu recebi a seguinte revelação por parte desse pastor ontem. Na revelação ele dizia que eu precisava de ver onde eu caí e me arrepender e retornar. Bom, quando eu recebi essa revelação, e aqui eu quero deixar claro para vocês que eu creio na possibilidade de Deus usar as pessoas dando alguma orientação, alguma revelação a respeito da nossa vida. Eu vivi essa experiência, eu vivo essa experiência, eu creio nessa possibilidade, não estou negando a possibilidade. Mas a palavra de Deus diz que o conselho bíblico é que nós devemos ouvir todas as coisas, ou examinar aquilo que nós ouvimos, e julgar aquilo que nós ouvimos, e reter aquilo que é bom. Então a primeira coisa que eu fiz foi analisar aquilo que eu estava recebendo como revelação de Deus. E eu não sei se ele havia esquecido, mas há 2 anos atrás, em 2022,
ele havia entregue a mim a mesma revelação. Na época ele utilizou o texto de Apocalipse, né, capítulo de número 2, onde é dito à igreja de Éfeso, para lembrar de onde ela tinha caído, arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Utilizando esse texto, ele me entregou uma revelação em 2022, dizendo que eu tinha que me arrepender, olhar onde eu caí e retornar para o meu lugar. E eu lembrei a ele, então, dessa revelação que ele havia me entregue, que era a mesma revelação que ele estava me entregando ontem. E aí eu perguntei a ele o seguinte: de onde eu caí, ou onde eu caí, onde foi a minha queda, para que eu pudesse então me consertar, que ele mostrasse para mim onde foi minha queda. Bom, eu já imaginava, desde a primeira revelação que ele me entregou, que a orientação para eu voltar para onde era o meu lugar era eu voltar para a Igreja Cristã Maranata. Então eu perguntei a ele se essa revelação tinha alguma coisa, alguma ligação com o meu retorno para a Igreja Cristã Maranata. E ele afirmou que sim, que era sobre o meu retorno para a Igreja Cristã Maranata. Eu disse para ele o seguinte, falei assim: meu irmão, mas você saiu da Igreja Cristã Maranata. Por que você saiu da Igreja Cristã Maranata e não caiu? E eu saí da Igreja Cristã Maranata e caí. A resposta dele para mim foi o seguinte, que a saída dele foi diferente, porque Deus havia tirado ele da Igreja Cristã Maranata, levado para um lugar onde ele jamais tinha pensado e onde ele se tornou pastor. E no meu caso não, no meu caso seria diferente. Ora, a primeira coisa que eu questionei é como que Deus tirou ele e conduziu ele para outro lugar, e Deus não poderia fazer a mesma coisa comigo. Comigo, no meu caso, seria eu teria caído ao sair da Igreja Cristã Maranata. E aí eu questionei sobre essas questões com ele, e ele me disse o seguinte, que toda vez que ele ora por mim, ele me vê sujo, num barco com a minha família, sem rumo, sem direção. Então eu teria que voltar para a Igreja Cristã Maranata, né? Porque a minha saída de lá me levou a essa condição. Depois eu falei com ele como que eu poderia ficar num lugar onde eu discordava teologicamente de algumas coisas e tal. Aí ele disse para mim o seguinte, que eu tinha que voltar para lá porque Deus me levantou lá para batalhar e não para fugir da batalha. E que eu tinha que estar lá para ajudar as ovelhas, para ajudar a mudar as coisas. Não mudar com palavras, mas mudar no espírito, no tempo de Deus. E que eu tinha que voltar para lá, porque se eu não voltasse para lá, as ovelhas iam sofrer, o ministério ia sofrer. E foi então que eu depois fiz um questionamento com ele, dizendo o seguinte, que não havia coerência naquilo que ele estava dizendo. Porque a primeira coisa, ele disse que eu tinha que voltar para lá porque a minha situação não estava boa, nem da minha família. Então a ideia era eu voltar para lá para mim receber a minha bênção, juntamente com a minha família. Depois ele já disse que eu tinha que voltar para lá para ajudar os irmãos lá a mudar as coisas lá na ICM. Eu tinha que voltar para ajudar. Só que a condição eu tinha que voltar para ajudar e tinha que permanecer, não seria falar, não seria falando, né? Seria no Espírito e no tempo do Senhor. Pois bem, eu agora relatei para vocês aquilo que eu recebi, né? Essa suposta revelação
que eu deixei claro que essa revelação ela tem ela não tem uma coerência, tá? Demonstra, na verdade, que esse era o desejo dele, o desejo que eu retornasse para a Igreja Cristã Maranata. E a partir de então ele utilizou desse texto, desse argumento. Quando eu questionei a ele a veracidade da revelação que ele estava entregando, colocando em dúvida, né, questionando, né, essa incoerência, logo em seguida ele me mandou um texto, e eu quero ler para os irmãos, que se encontra em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Versículo 23 ainda ele mandou: Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha a seriedade disso, irmãos. Porque esse texto aqui, ele está utilizando desse texto para dizer o seguinte, que se eu não obedecer a essa revelação, que seria a palavra do Senhor, eu estaria cometendo um pecado de rebeldia, e o Senhor então, por não obedecer a essa revelação, o Senhor então estaria me tirando, a aplicação lógica seria do ministério. Esse tipo de atitude, ela é muito perigosa, porque como foi dito a um pastor, ok, eu tenho estrutura para ouvir uma revelação dessa, uma palavra dessa, e fazer uma avaliação e julgar aquilo que eu estou ouvindo. Mas nem todas as pessoas que recebem esse tipo de informação, esse tipo de orientação, têm o discernimento, têm a capacidade de discernir. E muitas vezes as pessoas, ao receber esse tipo de informação que vai contra aquilo que era o propósito, a pessoa muitas vezes vai entrar numa pressão psicológica, num abalo psicológico, num medo, e por medo retornar a um lugar de onde ele saiu, porque já não tinha mais como permanecer, que já estava fazendo mal para essa pessoa. Então, geralmente, quem sai, quase sempre, né, às vezes é porque saiu, que já não tinha mais como conviver ali. E agora, por pressão psicológica e por medo de desobedecer a Deus, retorna àquele lugar. E vai viver numa pressão psicológica terrível. E pode até adoecer realmente emocionalmente. Então isso é muito perigoso. Mas eu disse que eu estaria falando sobre essa questão da revelação em primeiro lugar, né? Passando para vocês como foi que eu recebi essa revelação e como que eu entendi. Para mim essa revelação não é uma revelação do Senhor, mas é aquilo que é a vontade do pastor. Mas vamos supor que essa fosse de fato uma revelação do Senhor. Vamos aqui supor que de fato fosse uma revelação do Senhor, que eu tivesse que me retornar para a Igreja Cristã Maranata. Como seria esse meu retorno para a Igreja Cristã Maranata? A primeira coisa é como que os irmãos me receberiam de volta, uma vez que a liderança já me taxou como alguém apóstata. Como seria esse meu retorno?
dificilmente eu seria bem recebido. Mas vamos supor que essa fosse uma revelação de fato de Deus e que eu voltasse para a Igreja Cristã Maranata e lá, por um milagre, eu fosse bem recebido. É claro que eu vou fazer ressalva, por alguns eu sempre vou ser bem recebido, porque tem alguns irmãos lá que, de fato, tem essa consideração. Recentemente teve um que brincou comigo: quando é que você vai voltar? Eu sei que às vezes tem irmãos que têm esse desejo no coração. Eu louvo a Deus por isso, né? Mas vamos supor então que os irmãos me recebessem de braços abertos ao retornar para a Igreja Cristã Maranata. Bom, como seria esse meu retorno? De acordo com a revelação do irmão, eu teria que voltar para ajudar o rebanho a mudar as coisas. Como que eu iria me posicionar diante das coisas que eu iria ouvir na Igreja Cristã Maranata? Imagina eu lá na Igreja Cristã Maranata, ouvindo uma pregação afirmando que o arrebatamento vai acontecer na quarta trombeta. Como que eu deveria reagir a essa afirmação? De acordo com a revelação do irmão, não seria por palavras. Como que eu deveria reagir a essa informação? Sabendo que essa informação, ela não é correta. Não existe uma base bíblica sólida para essa informação, essa afirmação de que o arrebatamento vai acontecer na quarta trombeta. Como que eu deveria reagir a isso? Como que eu deveria ouvir essa pregação lá? Quando eu escutasse a pregação sobre o arrebatamento da igreja, dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, como que eu deveria reagir a essa afirmação, uma vez que hoje eu entendo que a visão mais coerente com o texto bíblico é que a igreja vai passar pela grande tribulação? Como que eu deveria reagir quando fosse dito ali que o culto, para ser aceito por Deus, tem que iniciar clamando pelo sangue de Jesus? Porque se não clamar pelo sangue de Jesus, nós não entramos na presença de Deus. Como que eu deveria reagir a essa afirmação antibíblica? Como que eu deveria reagir quando fosse ensinado, eu escutasse ali, que o sangue de Jesus é tipo do Espírito Santo? O que não é verdade. É uma aplicação equivocada da doutrina do sangue. Como eu deveria reagir quando fosse dito ali que a fala de João no Apocalipse, e eles venceram pelo sangue, fosse uma referência profética à igreja desses dias que clama pelo sangue de Jesus? Quando, na verdade, o texto não está dizendo nada sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Como eu deveria reagir quando fosse ensinado ali que o que aparece no Apocalipse 19, Jesus vestido com vestes salpicadas de sangue, e também em Isaías 63, Jesus com as vestes manchadas de sangue, que o sangue do lagar é o sangue de Jesus, o seu sangue, do seu sacrifício, e que, portanto, seria a representação do Espírito Santo, quando, na verdade, esse sangue não é o sangue de Jesus, e sim o sangue das nações. Como deveria reagir a essa afirmação, dizendo que é uma revelação de Deus, é uma revelação do Espírito Santo?
Como eu deveria reagir quando eu escutasse ali que o enigma de Sansão só foi revelado nesses últimos dias para a Igreja Cristã Maranata? Que até então ninguém tinha descoberto o segredo do enigma de Sansão. Como eu deveria reagir quando fosse ensinado, quando eu escutasse ali que a oração da madrugada é um segredo dessa obra e que a base bíblica para fundamentar a oração da madrugada é o texto de Provérbios que diz: os que de madrugada me buscam me acharão. Quando, na verdade, não é Jesus que está dizendo aquilo ali, mas é a sabedoria personificada, que ali não tem nada a ver com o buscar Jesus numa oração de madrugada, e sim buscar cedo pela sabedoria. Como eu deveria reagir se quando eu escutasse ali que a interpretação além da letra é a interpretação correta, porque a letra mata. E, portanto, eu não posso interpretar a letra. Eu tenho que buscar uma mensagem oculta atrás da letra, porque a letra mata. Como eu deveria reagir com essa afirmação e essa interpretação equivocada do texto quando Paulo afirma que a letra mata e o Espírito vivifica? Como eu deveria reagir ao ser ensinado, ouvir ali o ensino das 7 cartas do Apocalipse como a história da igreja sendo revelada em fases, desde o seu início até o final, quando na verdade não foi esse o propósito das cartas? Como eu deveria reagir quando as 7 parábolas ditas por Jesus em Mateus 13 fosse ensinado e fosse dito que ali está a história da igreja, desde o seu nascimento, quando, na verdade, esse não era o propósito? Como eu deveria reagir quando fosse tentar ou fosse ensinado de que as 7 parábolas de Mateus 13 está ligada com as 7 cartas do Apocalipse, quando não há nenhuma convergência com relação a isso? Como eu deveria reagir quando eu escutasse que a palavra revelada, além da letra, é a verdade absoluta? Quando a verdade absoluta é o que está registrado no texto bíblico, que foi dado a homem santo, inspirado por Deus, e que o Espírito Santo encarregou para que esses homens registrassem a verdade revelada para a igreja de todos os tempos. E não uma suposta mensagem revelada além da letra. Como eu deveria reagir quando eu escutasse que o contexto onde um versículo está inserido não é importante, não tem interesse, não há nenhuma importância em conhecer o contexto em que aquele versículo está inserido, que o que importa é o contexto da revelação. Quando, na verdade, quando você tira um versículo do seu contexto, você está manipulando a verdade a seu bel prazer, distorcendo o sentido daquilo que o escritor realmente queria dizer e quer dizer através do texto bíblico. Dá para os irmãos entenderem a dificuldade que seria para mim conviver com todas esses ensinamentos que eu discordo teologicamente, e foi a grande razão pela qual eu tive que sair da instituição, como já expliquei.
Como que eu deveria reagir a isso? Então eu quero falar agora, para encerrar, qual é a possibilidade desse meu retorno ser uma verdade. Qual a possibilidade? A palavra de Deus diz que é necessário que haja heresias para que os sinceros se manifestem. Se a palavra de Deus diz que é necessário que haja heresia para os sinceros se manifestarem, não para os sinceros ficarem em silêncio, não para os sinceros ficarem calados, eu não poderia jamais, lá na instituição, levantar qualquer contra-argumentação a esses ensinos, porque eu não seria aceito em hipótese alguma. Eu teria que permanecer em silêncio, concordando com todos esses ensinos equivocados. E aí eu pergunto aos irmãos, eu estaria sendo bíblico, sincero, ao ver todos esses erros e não me posicionar e não falar contra e não mostrar o erro, não mostrar o desvio? Eu estaria sendo sincero com os irmãos, com a comunidade, até mesmo com o presbitério? Eu estaria sendo sincero comigo mesmo? Eu estaria sendo sincero com a minha consciência fazendo isso? De forma nenhuma. É por isso que eu saí, e quando eu saí, respeitosamente, eu procurei mostrar as falhas nesses ensinos. Respeitosamente, trazendo para a Bíblia. Porque o que importa para o cristão verdadeiro é o que está na palavra de Deus. Sola Escritura é um lema da Reforma Protestante e que não deve ser simplesmente recitado no mês de outubro para dizer que nós somos fruto de uma reforma, mas deve ser algo que de fato deve nortear a vida de todo cristão. Então, qual a possibilidade de eu voltar e me calar diante de tudo isso? Nenhuma. Não tem como eu voltar e estar num ambiente recebendo todos esses ensinos sem poder dizer aquilo que eu penso, contradizendo aquilo que está sendo ensinado à luz das Escrituras. Então não há nenhuma possibilidade. Sou livre, não caí, não sou um caído. Eu não me desvinculei da videira. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Aquele que está ligado a mim, esse é meu discípulo, que está ligado a mim e que produz fruto. A minha palavra estando em vós. Então eu estou ligado na videira. A videira não é uma instituição religiosa, A ou B. Eu não posso ser julgado como alguém que caiu porque eu deixei de congregar na Igreja Cristã Maranata para congregar em outro lugar. Eu não abandonei a videira verdadeira que é Cristo. Eu não abandonei a verdade bíblica, a Bíblia como fonte da verdade, para uma bússola que conduz o cristão no caminho. Eu não neguei as experiências vividas com Cristo e com o Espírito Santo. Não. Eu encerro aqui dizendo o seguinte, é muito sério nós direcionarmos alguém utilizando-se de revelação, entre aspas, para dizer o que a pessoa tem que decidir e não utilizar da própria Bíblia como palavra de Deus. A primeira coisa, se esse irmão de fato queria dizer que eu fiz errado ao sair de lá, ele teria todo o direito de pensar assim. Assim como tem todo o direito qualquer irmão que está na instituição Cristã Maranata pensar que eu errei.
que eu deveria ter permanecido lá. Mas argumenta, vamos conversar, vamos argumentar biblicamente à luz da palavra de Deus, e não à luz de imaginação. Vamos argumentar à luz da palavra de Deus. Eu sempre estive aberto ao diálogo, e sempre vou estar aberto ao diálogo com os irmãos. Não estou aqui para criar contenda, para contender, para criar divisão, mas para dizer da seriedade que é isso. Se este tipo de atitude, embora por trás possa ser resultado de uma boa intenção, é dita para alguém que não tem estrutura espiritual, olha, irmãos, a confusão em que você pode causar na mente de uma pessoa, que às vezes por medo tem que retornar a congregar num lugar onde ela já não se sentia bem, já não estava mais sentindo bem, já não estava mais sendo alimentada espiritualmente. Já pensou nisso? Cuidado, cuidado. Eu disse a esse pastor, a esse irmão, eu disse o seguinte: se você quer argumentar sobre a minha queda, me diz biblicamente onde eu caí e eu estou disposto a corrigir. Me diz biblicamente, eu estou disposto a corrigir. Foi aí que ele me trouxe esse texto que eu citei para os irmãos, que não tem nenhum vínculo com aquilo que nós estamos falando. Bom, está aqui o compartilhar, né, dessa experiência que eu creio que, assim como eu vivi, muitos estão vivendo. E muitos retornaram por causa disso e estão lá triste, sofrendo, porque não estão satisfeitos, mas estão lá porque voltaram por medo. Nós somos livres em Cristo Jesus. Eu não sou a favor de alguém sair de lá sem uma direção, sem um rumo, para ficar como um desegrejado aí. Eu não sou a favor de alguém sair de lá e entrar por qualquer caminho que está sendo utilizado, sendo ensinado aí, que tem lugares que eu vou dizer que há heresias terríveis. E existem pessoas saindo da ICM e indo para esses campos. Então, agora, tem muitos lugares sérios? Tem. Muitos lugares bons para você congregar, se você não está satisfeito aonde você está? Tem. Seja livre, apenas sirva a Cristo com sinceridade. Ame os irmãos, independente da sua comunidade, independente de onde está. Respeite a liberdade daqueles que ficaram e que acham que devem ficar lá e que estão bem lá. Respeite a liberdade deles, mas que eles possam também entender a liberdade cristã daqueles que não querem ficar, que não sentem bem mais, que não concorda com algumas coisas e que querem servir ao Senhor em outro lugar. Que eles também respeitem a liberdade desses irmãos. Respeite a liberdade daqueles que, às vezes, gravam questionando algum ensino que está sendo ensinado lá à luz da Bíblia, discordando. Nós temos que ter liberdade para discordar, para questionar. Temos que ter essa liberdade. Então respeitem a liberdade. Amém? Cada um esteja seguro em sua própria consciência, à luz da palavra de Deus. Respeitando a minha consciência, não teria como retornar.
Vivi os meus momentos bons ali, como já deixei registrado no meu canal. Quem não ouviu pode procurar aí sobre o meu desligamento da Igreja Cristã Maranata. Os irmãos vão entender as razões, o respeito com que eu tratei a questão, o reconhecimento dos momentos bons que eu vivi ali, né? As experiências que tive com Deus, tudo isso está lá registrado. Não neguei nada disso, mas não tinha como continuar mais. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe aquele que está preocupado. Se você está preocupado comigo, obrigado por se preocupar. Ore por mim, ore por mim. Eu preciso. Os irmãos sabem muito bem o quanto nós precisamos da oração para que nós possamos ter graça para levar avante o ministério, a vontade do Senhor, né? Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Mas eu preciso da oração dos irmãos, independente de onde os irmãos estão servindo ao Senhor. Se somos irmãos em Cristo, orem. Eu preciso. Querem a minha bênção? Ok. Tá bom? Ora, e nós vamos estar caminhando, vencendo os obstáculos em nome de Jesus.